quarta-feira, dia de sábado, domingo, dias que a gente tem que estar aqui. Eu fico tão feliz, mas tão feliz que vocês não têm ideia. Eu estou muito, muito feliz hoje. E agora nós vamos fechar os nossos olhos para a gente falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, graças nós te damos porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador e Redentor, é o nosso Deus que vive e reina para sempre. E aqui estamos para te adorar, viemos te adorar, Senhor, viemos ouvir o Senhor falar, viemos testemunhar das bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui nesta quarta-feira, o quarto dia de evangelismo feminino. Está muito maravilhoso, está muito bom. As tuas igrejas em todos os lugares estão fazendo esse movimento e o Senhor está salvando almas e nós estamos gratos porque o Senhor está trabalhando. Muito obrigado, que o Senhor faça-se presente em nossas vidas e venha aqui, Senhor, nesta noite, falar conosco, nos alegrar, nos vivificar, fazer com que nós viremos a página daquilo que não está nos agradando, que não está nos deixando feliz. Que o Senhor nos dê a sabedoria, o poder, a graça, para que possamos virar essa página de nossa vida e que possamos estar na Tua presença todos os dias até a Sua volta. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos louvar o Senhor. 33. A esperança é Jesus. Glórias, honras,
Sua graça quero assim perdidos alcançar. A perdão, poder e paz, e graça e luz, amor gentil, em Cristo fonte de prazer. Possível pela fé as bênçãos receber, por Cristo Pai concederá ao reino ao que crer. A perdão, poder e paz, e graça e luz, amor gentil, em Cristo de prazer, a Ele demos glórias, honras mil. Amém. Amém. A Ele damos honras, glórias mil, né? Vamos louvar com o hino. Vire a página oficial. Vamos nos colocar de pé para adorarmos ao nosso Deus mais uma vez. Ele reescreve a história. Olho para o mundo e tento descobrir o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudeceu. Na cidade, no interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele escreve história, muda todo enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve-os presto o Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Longe de Jesus o meu esforço é vão.
orar agora com a igreja de joelho e depois nós vamos fazer os nossos pedidos de orações. Convido os que puderem se ajoelhar. Querido Deus, amado Pai, estamos felizes de estarmos aqui na Tua casa, nesse meio de semana. Viemos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos protegeu, nos guardou e nos livrou. Te agradecemos a presença de todos que conseguiram vir, que se preocuparam em vir, que se dispuseram a sair de casa com um pouquinho de chuva e frio. Mas aqui o Teu Santo Espírito nos aquece. Aqui nós sentimos o regozijo e a paz. Sentimos que o Senhor está nos ouvindo, sentimos acolhidos. Por isso que nós nos dispusemos a vir aqui na Tua casa, Pai. Assim como acabamos de cantar, que a vida de cada um de nós aqui já teve alguma mudança no momento que nós nos entregamos a Ti. O Senhor já mudou a história de cada um aqui presente. E que nós pedimos que nessa noite o Senhor possa também mudar a história daqueles que ainda não tiveram essa mudança. Amém. Te agradecemos por todo o Teu momento, e seja com pregação a seguir, com programação, é o que te rogamos, não por conhecimento, mas em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Eu vou testemunhar dessa música. Quando eu ouvi essa música, eu chorei. Porque eu fiz um retrospecto da minha vida e vi que Deus virou a página da minha vida. De quem eu era, né, e como eu estou hoje. E eu fiquei muito feliz, Senhor, mas que inspiração, né? Uma coisa maravilhosa. Eu tenho esse testemunho para dar, mas eu vou deixar para vocês. Eu queria dar um testemunho dessa música, porque ela foi muito maravilhosa na minha vida. Está aberto para quem quiser dar o seu testemunho, pedir uma oração, né? Para a gente poder depois ouvir Deus falar. De maneira tão gloriosa. Mas Ele está mandando talentos, sabe? E nós, essa semana de oração, com exceção da irmã Marli, né, que foi uma bênção aquela irmã. Olha, quem veio domingo viu. A irmã Marli foi uma coisa muito, muito maravilhosa. E assim, ela já deixou assim bem claro que quando a gente quiser convidá-la, ela gostou muito da nossa igreja. Quando ela chegou, que ela não viu a placa da irmã Nalda, ela chegou muito cobrando uma placa. Mas aí ela está deixando assim bem claro que se a gente quiser chamá-la outra vez, mas o que a gente quer mesmo é usar os nossos talentos que nós temos aqui. E essa semana todinha é só prudência. Nós vamos trabalhar com o que nós temos, porque a gente precisa descobrir. Quem vai descobrir se não formos nós para usar o nosso talento, né? Então, hoje é 100% prudência. Sexta-feira é 100% prudência. E no sábado, 100% prudência. Amém. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Então, nós vamos chamar agora o irmão Arnaldo, vai orar por esses pedidos de oração. Vocês orem pelo prudência. A irmãzinha falou sobre a placa, que ela não localizou, né? Só tem uma do Novo Tempo ali. Mas não existe um ditado aí que a igreja não se conhece pela placa? Então entre aqui. Entre e verá as bênçãos de Deus. Santo e adorável Deus, nosso Pai querido, Pai celestial, Pai salvador, mantenedor, cuidador. Nós estamos imensamente agradecidos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos destes de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Ouviste, Senhor, uma avalanche de testemunhos dizendo das bênçãos que o Senhor tem derramado nos corações, nas vidas. Temos a certeza que se fôssemos aqui ocupar todo o tempo, não pararíamos de falar das Tuas bênçãos. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado pelo abrigo que nos traz, pelos recursos que nos dá, pela família, sobretudo também pela igreja que nos dá, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida. Muitas vezes não somos nem agradecidos ao Senhor, mas o Senhor nos livra de tantos males. O Senhor coloca no nosso coração de enxergarmos o Teu caminho. E esse caminho, Senhor, nós gostaríamos de sermos testemunhos dele todo o tempo, para que outras pessoas também possam enxergar isso.
esteja presente na nossa vida, na nossa igreja, nessa adoração ao Senhor, todas as apresentações que já foram feitas e serão ainda feitas aqui, a música que será ouvida, a pregação da Tua Palavra que será ouvida através do nosso irmão Rosa. O Senhor ilumine que essa mensagem que ela trouxer encontre uma guarida, encontre apoio, aceitação no nosso coração. Perdoa, Senhor, se temos falhado contra Ti, mas capacita-nos, Senhor, de darmos um testemunho da Tua verdade para todos os povos. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Que bom que Ele não desistiu de nós. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa, Ele se importa. Ele compreende seu caminhar. Ele compreende assim. Ele não desiste de você. Ele se importa.
Amém. Glória a Deus. Irmão, eu estou emocionada. Mas você não sabe por quê. Porque por trás disso tem uma história. Quando eu convidei essa irmã. Mais uma daí. Quando eu convidei essa irmã, ela mandou uma mensagem e ela falou assim: mas o que eu canto? Eu falei assim: irmã, tem uma música específica. Eu falei assim: olha, irmã, o tema do sermão é. Aí passei, né? Ele perdoa o seu passado. E olha, a irmã, olha a música que ela trouxe. Essa irmã se batizou mês passado. Então, é uma fonte aqui, assim, sabe, que nós temos. Olha, eu tô assim, eu tô babando, tô feliz, e a honra e a glória é do Senhor, a gente sabe disso, mas também a gente tem que dar ao César o que é de César. Ela tem o talento, né, e a gente tem que ver. E eu glorifico o Senhor pela vida da nossa irmã. E a igreja está orando por você. E a nossa igreja ganhando. E a nossa igreja ganhando. Glória a Deus, é muito cantor, é muita coisa. Ai, meu Deus. Olha, irmão Flávio, mais uma. Do nosso time. Glória a Deus. Então, pois é. Então, vem irmã Rosa, é seu momento. Próximo talento. O próximo talento do Prudência. Amém. Para apresentar os aí. Vou por aqui embaixo, tá? Não pode? Pode. Não, você não. Nossa, gente. Quando aquele pode obedece quem tem juízo. Minha mãe me ensinou assim. Obrigada. Boa noite para vocês. Eu ia desejar feliz sábado, gente. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez? Amém. Bondoso e querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui hoje em Teu nome. Que o Senhor me use, Senhor. Que nada que eu fale aqui venha de mim, mas venha tudo de Ti, Senhor. E que ninguém saia daqui vazio, mas todos cheios do alimento espiritual da Tua palavra. Que possamos nos alimentar aqui hoje e possamos voltar todos os dias, Senhor, para receber esse alimento maravilhoso que é a Tua palavra. Eu entrego minha vida, os meus talentos, o que eu sou em Tuas mãos, para que seja feita a Tua vontade. E te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vim falar de um sentimento. Mas não é um sentimento bom. Eu vim falar da culpa. Quem é mãe aqui, a maioria aqui é mãe, sabe muito bem o que é culpa, né? Eu acho que não tem uma mãe que não tenha sentido culpa. E quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu lembrei, eu tenho uma filha de 35 anos, todo mundo sabe, e tenho uma netinha de 3. Quando a minha netinha tinha 1 ano, a minha filha estava na casa da sogra dela, na praia, e estava com a minha neta em cima da cama da sogra dela brincando. No segundo que ela distraiu, que ela virou de lado, a Natália foi, bum, caiu. A Natália chorou até não poder mais por causa do susto, né? 1 ano, tomou um sustão. Não machucou, nem nada disso, mas tomou um sustão. Mas passou o susto, ela parou de chorar. Camila, minha filha, chorou 3 dias. Eu ligava para ela todo dia, eu falava assim: aí, filha, como é que você tá? Eu tô bem, mãe. Eu, Camila, foi um susto, ela não machucou. A culpa foi minha, mãe. Eu me distraí, eu deixei ela cair. Então, mãe sabe muito bem o que é sentir culpa, né? Por qualquer motivo. Primeiro dia que sai para trabalhar, depois que o filho nasce, a mãe se sente culpada. Se o filho cai e se machuca, a mãe se sente culpada. Se o filho não vai bem na escola, a mãe se sente culpada. É sempre aquela coisa de, às vezes, um filho adulto e a gente fica assim: ai, onde foi que eu errei? A minha tem 35 anos. E muitas vezes eu ainda penso assim: ai, meu Deus, é culpa minha. Então, mãe sabe muito bem o que é sentir culpa. Mas
as mães, né? Quem já nunca se sentiu culpado na vida? Acho que não existe nenhum ser humano que nunca tenha se sentido culpado, né? Quem nunca teve o sentimento de culpa por ter feito algo errado ou por ter deixado de fazer algo importante? Todo mundo, né? Todo mundo se sente assim. E o sentimento de culpa, ele é doloroso. E junto com ele surgem também outros desconfortos emocionais. Olha só como a culpa é perigosa. Ela causa raiva, vergonha, medo, complexo de inferioridade, apatia, sensação de tristeza, pensamentos turbulentos, né? A culpa também ocasiona problemas físicos, insônia, alteração de peso pela perda ou aumento do apetite. A gente vive culpado, então, né? A gente se sente culpadíssima. Cansaço inexplicável, alergias, queda de cabelo, problemas gastrointestinais, enxaqueca, perda da força vital, problemas cardíacos e até mesmo câncer. Gente, olha só tudo que a culpa causa na gente, né? Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo, Salmos 38, versículo 4. Na versão da Bíblia que eu tenho aqui, o enunciado do Salmo 38 diz assim, ó: a dor e o arrependimento do pecador. E o versículo 4 diz assim: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. É assim que a gente se sente por causa da culpa, né? A gente se sente sem forças, com um fardo muito pesado em cima da gente, né? Eu vi uma frase hoje que eu acho que tem muito a ver com isso, que não tem nada totalmente fora desse texto aqui, mas que me lembrou do que eu vinha falar aqui hoje. Diz assim, ó: nossas atitudes não geram castigo ou recompensa. Nossas atitudes geram consequências. E culpa é uma consequência das nossas atitudes. As nossas atitudes é que geram a culpa ou a falta da culpa. E como surgiu a culpa? No nosso mundo, né? Aqui, no planeta Terra. Como surgiu a culpa? O primeiro sentimento negativo de Adão e Eva não foi o medo, mas sim a culpa. Esconder-se de Deus porque tiveram medo foi a reação posterior ao sentimento de culpa. Primeiro, eles se sentiram culpados. Eva, por ter desobedecido. Adão, por ter encobrido Eva, por ter ficado do lado da Eva, ao invés de ter ficado do lado de Deus. E ao comentar sobre esse fato, a senhora White fala: a grande sabedoria que obtiveram foi o conhecimento do pecado e o senso de culpa. Aí que tudo começou. Aí que a culpa entrou no coração do homem. Quando Adão e Eva pecaram e tiveram consciência da culpa. Eu fico imaginando quando Deus sacrificou o cordeirinho e fez as roupas de pele para eles, ou quando caiu a primeira folha, quando murchou a primeira folha, que eles não conheciam a morte. O sentimento de culpa que deve ter atacado eles deve ter sido uma coisa assim, porque a gente convive com a culpa, a gente já está acostumado com a culpa, a gente já nasceu, mas eles não. A gente não conhece o que é viver sem pecado. Eles conheceram o que era viver sem pecado. Então, para eles deve ter sido uma sensação horrível a culpa naquele momento, né? Conhecer, viver, a gente não sabe, a Bíblia não diz quantos anos eles viveram no Jardim do Éden, mas eles conheceram a maravilha de viver num mundo sem pecado, num mundo maravilhoso. De repente eles saíram de lá e foram viver num mundo de pecado. Eles não sabiam o que era a morte e conheceram a morte quando Deus sacrificou aquele cordeirinho, já, né,
testificando do sacrifício de Cristo, mas aquilo deve ter doído demais para eles. Deve ser uma dor assim imensurável. Eu fiquei pensando nisso, porque a culpa para a gente é uma coisa do nosso cotidiano já, né? Mas para eles não, deve ter sido muito, muito difícil, muito cruel. E tem uma outra pessoa na Bíblia que também sentiu uma grande culpa. Vamos abrir em João 8, 1 a 11. Amém? Amém. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E em Levítico 20:10, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, testando, para terem de que acusar. Mas Jesus inclinava-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele essas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus, e não vendo lá ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus estava abaixado reescrevendo a história dessa mulher na areia. Eu acho essa passagem muito bonita, porque é lógico que ela era culpada, era uma pecadora, como eu sou culpada, eu sou uma pecadora. Mas enquanto estava todo mundo acusando ela, Jesus estava abaixado na areia, reescrevendo a história dela, todinha. E depois desse dia, essa mulher, ela se voltou para Jesus de um jeito maravilhoso. E nunca mais deixou de seguir Jesus até o final da vida dela. A Bíblia fala isso, e Ellen White, nos livros dela, também nos conta isso. Jesus reescreve a história de cada um de nós, a partir do momento que a gente queira, que a gente se disponha, que a gente permita que Ele reescreva a nossa história. A culpa é um sinal, ela é uma pausa para uma reflexão a fim de entendermos onde erramos, o que nos levou a errar e a ter a humildade de pedir perdão. A culpa é um sentimento que é ruim de sentir, mas que é necessário, né? Porque ele ajuda a gente a corrigir a nossa rota. Nesse sentido, a culpa tem um aspecto produtivo. Quando o sentimento de culpa vem, nossa oração deveria ser como a de Jó: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. A culpa, ela vem para a gente se conscientizar de que a gente está na rota errada, fazer a volta e voltar para o trajeto certo. E a culpa tem solução. Quando a confissão, há perdão. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, nós seremos perdoados. E toda a culpa é tirada da gente. Todos os nossos pecados são jogados lá no fundo do mar e são esquecidos. A culpa confessada é perdoada. A culpa que não é perdoada é aquela onde há tristeza pelas consequências e não necessariamente pelo erro cometido. Satanás se arrependeu das consequências, não do seu erro. Se queremos ser livres da culpa, precisamos confessar com profunda tristeza o erro cometido. Adão e Eva se arrependeram de sua desobediência e alcançaram o perdão.
Davi, que viveu essa experiência, escreveu: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões e ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Está lá em Salmo 32:5. Se a gente confessar, se arrepender, mas se arrepender do que fez, esquecer o que fez, não voltar a fazer, e não se arrepender das consequências que a gente teve com aquilo, mas sim do que a gente fez. É diferente a gente se arrepender pelas consequências, sabe? De não querer a consequência daquilo que a gente fez. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente aceita a consequência daquilo, porque a gente fala assim: eu mereci, eu fiz por merecer. A gente aceita essa consequência e passa por ela com fé em Deus, servindo a Deus e acreditando que Deus está fazendo o melhor na nossa vida. Amém. Esse é o verdadeiro arrependimento. Essa verdadeira culpa é aquela que faz a gente fazer o retorno e voltar para a rota certa. E mesmo tendo a consequência daquilo que a gente fez, aceitar aquela consequência e seguir em frente para não ter mais que passar por isso. Agora tem também a culpa que pode ser fatal, quando o orgulho e o egoísmo nos impedem de chegar ao arrependimento. Perdemos a oportunidade de nos libertar da culpa e abrirmos o caminho para outras culpas. Desenhamos como um redemoinho, um labirinto atroz em nossa página que levará à perda gradativa do respeito próprio, da sensatez, da moralidade e da eternidade. Quando a gente não se arrepende por orgulho, quando a gente não confessa o nosso pecado por orgulho, por não querer se dobrar, as consequências são muito piores. Então a gente tem que pensar bem no que a gente quer. A gente quer sofrer a consequência, mas com Deus ao nosso lado, cuidando de nós, ou a gente não vai se dobrar, por orgulho a gente não confessa, a gente não dá o braço a torcer, ou a gente coloca a culpa em outros. Eva foi orgulhosa quando foi falar com Deus. Deus perguntou para ela o que ela fez, a serpente que me enganou. Quer dizer, a culpa não foi minha. E a gente tem uma tendência muito grande de fazer isso, né? A gente sempre procura se desculpar culpando alguém. A gente nunca assume a culpa totalmente. A gente sempre procura se desculpar culpando outra pessoa. Eu cheguei atrasada para a reunião, mas a culpa não foi minha, foi do trânsito. É sempre assim. É sempre a gente se desculpando, culpando outra pessoa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos ler Salmos 32, de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de verão. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. É isso que Deus faz com a gente quando a gente confessa o nosso pecado, se arrepende do que fez e se entrega a Ele. É isso que Deus faz com a gente, faz pela gente. E é maravilhoso a gente saber disso, né? É maravilhoso a gente saber que a gente é pecador, a gente é errado, mas a gente tem uma oportunidade de mudar isso. A gente tem uma chance. A gente tem alguém que não deixa a gente sozinho, que não abandona. Como a Roberta cantou, ele não desiste da gente, né? É maravilhoso a gente saber disso. É uma tranquilidade. É a gente poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque a gente sabe que a gente não está sozinho, que a gente tem um grande advogado intercedendo pela gente. Amém.
a gente tem que se colocar nas mãos de Deus, a gente tem que confessar os nossos pecados, a gente tem que entender que as consequências elas vêm dos nossos atos. Deus não pune a gente, Deus não castiga, né? Eu sou filha de católicos, então meu pai falava para mim muitas vezes, olha que Deus castiga, hein? Mas Deus não castiga, gente. A gente recebe aquilo que a gente merece pelo aquilo que a gente fez. A gente tem que ter isso muito seriamente, porque as consequências vêm boas ou ruins. Então, o melhor é a gente ter consequências boas na vida, né? Mesmo que a gente tenha problemas, tenha falhas, todos nós temos, né? Mas se a gente estiver ali grudadinho com Deus, de mãozinha dada com Ele, andando com Ele, é tão mais fácil, é tão mais tranquilo, é tão mais gratificante. Eu sou muito grata a Deus, porque por mais problemas que a gente tenha, todo mundo tem problema, rico, pobre, velho, novo, todos nós temos problemas, né? Felizmente no mundo que a gente vive, né? Todo mundo tem problema. Mas não importa o problema que eu tenha, sabe? Tem uma frase que diz assim, eu não vou dizer para Deus o problema que eu tenho, eu vou dizer o meu problema o Deus que eu tenho. Amém. E a gente tem um Deus poderoso. Ali em Romanos 5, de 8 a 10, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, pois Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado e condenados à morte. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Cristo reconquistou para nós o direito à vida eterna, que foi perdida no Éden e que nos será devolvida quando ele voltar pela segunda vez. Adão e Eva trouxeram borrão para as páginas da nossa história, mas no Calvário, em Jesus, vem a restauração. Não há razão para deixarmos a culpa continuar nos matando. Se você pensa que foi longe demais e que não pode ser alcançado por esse perdão, não caia nesse engano do inimigo. Essa é a estratégia dele para afastá-lo daquilo que você tem recebido de graça, que é a graça de Deus. Não vamos cair nas garras do inimigo, não, gente. Deus tem poder para nos perdoar. É só nós irmos a Ele. Ele está lá, esperando a gente, de braços abertos. Ele está à nossa disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias no ano. Então vamos aproveitar essa graça maravilhosa que nós temos. Vamos deixar a nossa culpa, confessar os nossos pecados e vamos aos pés de Jesus para que Ele esteja conosco. Amém. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa noite estar aqui falando da Tua maravilhosa graça. Que possamos estar sempre unidos a Ti, Senhor. Que possamos sempre confessar os nossos pecados, nos livrar da nossa culpa e irmos a Ti, Senhor, em busca da Tua salvação, da Tua misericórdia, da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar o caminho que leva a Ti, Pai. Que nós sejamos fortes para não cairmos nas garras do inimigo, para que ele não consiga, Senhor, fazer com que a culpa nos afaste de Ti. Que sejamos fortes em Ti, Senhor, para expressarmos a nossa gratidão, o nosso amor a Ti, e que possamos, Senhor, nos livrar da culpa, nos entregando a Ti. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos louvar, hein? Paulinha, vem o Thaís. E quando terminar, nós vamos continuar com o que a irmã Marlene começou. Nós vamos vir todo mundo aqui tirar a foto para a gente guardar, tá bom?
te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Os irmãos que fizeram o trabalho dos personagens, nossos personagens, nosso trabalho aqui está repercutindo aí, viu? Ontem recebemos mensagem, a irmã querendo, lá para Osasco, a irmã querendo a nossa peça, as mulheres da Bíblia. Foi lindo, foi maravilhoso. A irmã ficou maravilhada e vai fazer na igreja dela para encerramento. Sai correndo, vai.